Mais do que visitar lugares históricos, o turismo de guerra pode levar viajantes a conhecer campos de batalhas e lugares em conflito ativo, o que poderia dar errado. Vamos falar em economia? O mercado de turismo da guerra tem uma previsão de crescimento de 5,7 ao ano. Tem alguma coisa que o capitalismo não transforma em dinheiro? Vamos perguntar aqui para Bruna Blufara, aqui no Plantão do Meteoro. Bruna Bufara, desculpa, estraguei teu nome ali na abertura. Tudo bem. Tudo bem, você pode ter estragado meu nome, mas não tem problema nenhum, porque qualquer lugar que tenha sido destruído é uma oportunidade milionária. O crescimento de turismo de guerra é projetado para 5,7% ao ano, podendo atingir até 927 milhões de dólares até 2035. Ok, onde eu assino? Exatamente! Vamos investir em turismo de... Eu juro que essa matéria me lê como vamos investir em turismo de guerra. Como pode? Por que ninguém nunca pensou nisso antes? Vamos entender de onde tudo isso está vindo? Vamos lá para CNN Brasil com viagem e gastronomia. Mano, tá em viagem gastronomia isso? Eu não tinha visto. Pelo amor. Eu não tinha percebido. Agora que você destacou que tá na coluna de viagem e gastronomia. Meu Deus. Coma batatas! Se sinta num período de guerra. Ai, vamos lá. Turismo de guerra deve crescer quase 75% se você está aí procurando onde investir o seu dinheiro. Saiba que está aí um retorno quase que imediato. Mas vamos lá, gente. Esse é um estudo do Future Market Insights, do FMI, lançado em março, que estimou que o mercado, avaliado atualmente em 530 milhões de dólares, deve valer 927 milhões de dólares até 2035. E aí, o crescimento, que eu falei, 5,7% ao ano, 74,7% em 10 anos. É um crescimento absurdo, tá? Mas vamos lá. O interesse nesse tipo de turismo também pode ser visto quando estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente sabe muito bem que até parlamentares decidiram fazer isso e fazer uma quebra de decoro, não é mesmo? Pois é. Tem aí a agência de viagens e plataforma online Visit Ukraine Today, que lançou visitas guiadas às cidades valentes, oferecendo aos viajantes uma visão de como a Ucrânia vive em meio ao conflito. Mas tá, vamos aí para o que é turismo de guerra, porque nem sempre é isso, essa visita a conflito ativo, né? A gente tá tratando também de conhecer campo de batalha, museu, memorial, monumento ligado ao combate. Então, a gente não tá falando só de conflito ativo, mas a gente também está. Segundo o estudo do FMI, a intensificação do nicho está vinculada ao crescente padrão do turismo histórico e patrimonial. Aí a gente precisa lembrar que correlação não é causalidade, e o professor e pesquisador de turismo e cultura Luiz Trigo, da USP, ele fala que os constantes conflitos geopolíticos no mundo que estão em disputa com alguma nação desde 2001, eles estão ali, ele relaciona esse conflito, tá? O crescimento com os conflitos, mas o outro doutor ali em turismo, professor, ele fala que professor da USP, ele fala que não é possível relacionar diretamente a instabilidade geopolítica atual com o impulso do turismo de guerra. Ele fala que é uma hipótese provável, porque os atuais conflitos mundiais estão na mídia e podem suscitar o interesse dos turistas, mas é que é isso, você não pode fazer essa relação e essa conclusão direta. Então, também eles citam ali elementos da cultura pop, como videogame, filmes e livro, na influência do crescimento do mercado. Então, o que é importante a gente entender aqui? Que não necessariamente a gente está tratando de conflito ativo, que correlação não é causalidade, mas que existem agências e sites que existem basicamente só a partir de conflito ativo, como o Visit Ukraine Today. A gente também tem uma matéria aqui do UOL, gente, do ano passado, tá? Que ela é um pouco datada, mas ela resume bem o debate, tá? Que é assim, turismo de guerra atrai viajantes à Ucrânia e levanta questões morais. Poxa, quais questões morais, hein, Sophie? Quais será? Ai, ai. Pois é.
são as pessoas seduzidas pelo turismo de guerra, que são pessoas que estão indo simplesmente para ver a destruição, para entender a destruição. Então, assim, as agências locais oferecem passeios Ou para chamados se Oriental beneficiar Tours. delas, né? Porque são fáceis, porque são pobres. Uhum, exatamente, para quebrar um decoro, se tornar inelegível, enfim. Então, a questão é que esse é realmente o debate moral, né? Que você está se aproveitando de uma população que está em um momento de vulnerabilidade. E também tem a questão do Visit Ukraine ali, né? Que ele se dedicava à promoção e popularização do turismo ucraniano no mercado interno e externo, mas teve que rever as suas atividades depois da guerra e ele continua ativo. Então, a gente tem aqui nessa matéria do UOL alguns relatos de pessoas que falam: ai, minha primeira vez numa zona de guerra, eu tô com medo. A gente tem foto das pessoas em meio à zona de guerra. Então, ai, sério. As pessoas que têm ali, né? É gente que tem um pouco de voyeur, assim, né? Com tragédia. Então, tem a linha de você aprender com uma guerra histórica, tem essa linha do voyeur, tem essa linha de você ir por conta dessas agências e você vê a narrativa do país que você está visitando, claro. Aí fica nessa dúvida aí, né? Se isso é valor educacional ou se isso é espetacularização da tragédia. Porque assim, você consegue, né, entender muito mais a história quando você tá vivendo aí o lugar da história, mas ficar tirando selfie em meio de um conflito ativo, eu acho um pouco duvidoso. E aí, a gente está falando aqui de Ucrânia, né? Mas a questão também que a gente tem que tratar não é só da Ucrânia, que está tendo um conflito ativo agora, mas a gente também tem que lembrar de próprios consulados dentro desses países que fazem convites, mesmo sabendo de bombardeios que estão na sua agenda. Não é mesmo, Sophie? A gente não pode Pois esquecer é. disso. A gente tem aí o. Eu vi que você separou aqui de influencers brasileiros que viajaram a convite para a parada LGBT de Tel Aviv e conseguem sair de Israel, mas eu tava lembrando de outro caso, daquele tour dos prefeitos. Dos tours dos prefeitos, exatamente, que também foi pago pelo consulado de Israel. Exatamente. Sabe o que isso me lembra, Bruna? Não é só questão de turismo de guerra, eu também lembro daqueles safaris por favelas. Teve Uhum, uma época exatamente. que tava se fazendo também. Acaba sendo uma romantização Você da romantiza e você tragédia. barbariza. É muito fácil você barbarizar e você romantizar essa questão. E ainda no caso de Israel, né, que eles levaram os influencers para a parada LGBT, é porque ainda no caso de Israel tem todo esse soft power de que só Israel no Oriente Médio é LGBT friendly, né? Eles se colocam como a capital gay do Oriente Médio. Só que também vale lembrar que em Israel eles não casam pessoas do mesmo sexo. Eles reconhecem união de mesmo sexo feitas em território do exterior. Então, nem em Uhum, Israel, casamento do mesmo sexo é legalizado. exatamente. Ou seja, se você nasce em Israel, é gay e quer se casar com uma pessoa do mesmo sexo que você tem que sair do país, se casar e daí voltar para que esse casamento seja reconhecido. Se você quer casar lá dentro, não, você não vai. Uhum. E LGBT friendly se você for israelense, né? Vírgula. Vai ver como é que é o tratamento dos LGBTs, sei lá, dos países que estão sendo atacados por Israel. Eu te garanto que, assim, por mais que os gays, trans, lésbicas da Palestina não são exatamente os favoritos do Hamas, Israel não está ajudando muito eles. Uhum. Não, e nessa questão, né, de turismo de guerra também, o que a gente tem? A gente tem os próprios consulados alimentando o turismo, então a gente tem os próprios consulados investindo no próprio. Eu acho que a gente nem pode mais falar de soft power, né, quando a gente tá falando de turismo de guerra. Nossa, como é que é? É Middle Power? É o quê? É poder bélico mesmo? É uma parte do seu orçamento de guerra que vai pra sua narrativa? Porque isso alimenta a narrativa, né? Então você não vê o governo iraniano trazendo pessoas pro Irã. Até porque, gente, isso não é seguro, né? Então, assim, os prefeitos ficaram em bunkers. Os influencers, ninguém sabia aonde eles estavam. Então, não é seguro. Você não deve fazer isso.
E ainda assim, eles estão enriquecendo com isso. E lembrando, se você está em dúvida de onde investir o seu dinheiro, o turismo de guerra está em crescimento. Preste atenção nos mercados em tendência. Ficamos por aqui, Bruna. Ficamos por aqui. Pessoal que tá assistindo ao vivo, a gente já volta a dar um tchauzinho pra vocês.